Oi, gente. Eu acabei de assistir a participação de Guilherme Boulos no Roda Viva e vou trazer para vocês aqui comentários, análise. Eu separei, não é? Tudo que eu achei que foram os principais pontos da entrevista do Guilherme Boulos, que é candidato à Prefeitura de São Paulo, não é? E um elemento central que ele coloca logo no início da entrevista é que ele vai caracterizar o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes como duas faces da mesma moeda. Qual é a mesma moeda? Do bolsonarismo. O Pablo Marçal, um bandido, um criminoso, né, que é o bolsonarismo, digamos, mais explícito, mais virulento, mais agressivo, mas um outro que, embora dê aparência de moderação, de diálogo, na verdade implementa a mesma agenda com elementos de patrimonialismo. Ele cita de novo o caso do compadre do Ricardo Nunes, que recebeu favorecimento de milhões de reais da prefeitura, né? Então ele faz essa caracterização logo no início. E vou dizer para vocês, essa caracterização que o Boulos fez foi muito bem feita e ao longo da entrevista ele está muito confiante, firme e mostra um conhecimento da cidade de São Paulo, dos programas, muito bem. Aliás, os entrevistadores tentaram pressionar ele em alguns momentos, e o momento que eles mais se deram mal nessa tentativa de pressionar foi quando foram para o assunto das ocupações, quando foi para o assunto do movimento dos sem-teto, foi quando eles foram para o assunto da habitação, porque aí o Boulos deitou e rolou, não é? Porque conhece muito do assunto, de toda a militância histórica dele no MTST, e aí foi um momento realmente muito forte. Mas vamos lá. Ele foi questionado em determinado momento se ele não está apostando muito nos eventos tradicionais de rua, de comício e tudo mais, nessa era das redes sociais. E eu gostei muito da resposta do Boulos aí. Ele essencialmente disse que sim, as redes são importantes, a atuação na internet é importante, mas as ruas também são importantes, né? Que é importante, a vivência que ele teve no movimento social mostra que olhar no olho das pessoas, de que ter esse contato também é absolutamente relevante. Ele lembra, por exemplo, no caso das redes sociais, que na eleição passada ele tinha muito pouco tempo de televisão, mas foi para o segundo turno contra o Bruno Covas, usando muito das redes sociais, né? Ele foi questionado várias vezes ao longo da entrevista se ele mudou, se ele virou Boulos Paz e Amor. A resposta dele aí também me pareceu muito boa, né? Que ele suavizou a retórica. Ele reconhece que a retórica de um candidato, que o momento estratégico de chegar até as pessoas, muitas vezes é melhor você ter uma retórica, digamos assim, mais ponderada no jeito de falar. Mas ele não abandonou os princípios, o que ele defende. E essa entrevista mostra isso, porque ele continuou defendendo de forma corajosa, né, revogar a privatização dos cemitérios, reverter no âmbito municipal a privatização da Sabesp. Então ele não recuou dos princípios do que ele defende, mas ele reconheceu que do ponto de vista da retórica, ou seja, do estilo do discurso, ele pode ter uma outra estratégia para cativar mais pessoas. E vai ter um exemplo sobre essa mudança da retórica no que tange os evangélicos, que é bastante interessante, né? Ele reforça várias vezes a ligação dele com o movimento social. A checagem dos fatos aos fatos predominantemente mostrou uma precisão das falas de Boulos. Isso foi muito interessante. A única coisa que a checagem de fake news apontou como uma falha foi quando ele falou de reciclagem, que a maior parte não iria para reciclagem, né? E o Aos Fatos citou uma reportagem que cita a prefeitura de que iria para reciclagem. A equipe do Boulos, na única coisa, a equipe do Boulos disse que os dados oficiais mostram que apenas 20% vai para reciclagem. Então o que o Boulos falou não está errado. Pode ter sido não 100% completo, mas não está errado. Não é? E, enfim, nós vamos ver quem é que tem razão em relação a isso em breve, mas foi muito interessante a precisão do Boulos em relação ao conhecimento de números, de projetos, de tal. Foi muito interessante perceber isso. Ele foi perguntado, nessa coisa de mudança,
das ações passadas dele, do acampamento na frente da Fiesp, de ocupações, de ter feito uma manifestação na frente da casa do Michel Temer, e ele destacou bem. Uma coisa é ser líder de movimento social, de pessoas que muitas vezes estão invisíveis para o Estado e precisam ganhar visibilidade. E essa ação um pouco mais firme, ainda dentro da lei, é importante dizer, mas mais firme, é importante para dar visibilidade. E ele está coberto de razão. É absolutamente compreensível. Uma outra coisa é ele como deputado federal e candidato a prefeito, né? Mas ele não recua na estratégia dos sem-tetos e destaca que o Minha Casa Minha Vida e os programas que ele vai desenvolver vão reduzir as ocupações. Agora, a ocupação de prédio público em situação regular, vai haver uma negociação com as pessoas para que elas saiam de lá e façam parte do programa Minha Casa Minha Vida e possam ter a sua residência. Ele não vai abrir mão das suas prerrogativas enquanto prefeito, né? Enfim, quando for questionado sobre as falas dele duras sobre a Fiesp, que a Fiesp defendia o rentismo e tudo mais, que a Fiesp estava contra os interesses do Brasil, falas extremamente críticas, ele não recuou. Ele lembrou, por exemplo, que naquele momento que ele fez aquele discurso, que foi citado pelo jornalista, né, que perguntou para ele sobre isso, ele destacou que a Fiesp na época estava defendendo a PEC do teto de gastos, que a Fiesp, à época, estava defendendo o Ponte para o Futuro. Ele nem cita o Ponte para o Futuro, mas eu estou lembrando, né, que a Fiesp defendia isso. E a Ponte para o Futuro é aquela agenda do Michel Temer que significava a entrega e a total cessão das riquezas brasileiras ao capital estrangeiro. Um entreguismo monstruoso e, mais do que isso, uma total transformação do Estado brasileiro para levar a favorecer os interesses do grande capital e sacrificando os interesses da classe trabalhadora. Então, nesse contexto, ser duro com o posicionamento da Fiesp faz todo sentido, mas agora, como candidato a prefeito, ele vai negociar com a Fiesp, vai dizer para a Fiesp que sim, quer indústria, quer industrialização, mas não quer uma prefeitura a serviço dos interesses apenas dos poderosos, mas sim de todos. Enfim. Ele falou de cursos para jovens da periferia, um centro de oportunidades, vai custar mais de R$1 bilhão. Ele disse como conseguir esse dinheiro e outras formas de dinheiro, inclusive revisando contratos de dívidas que são possíveis de serem acionados pelos auditores fiscais, né? Então, tem toda uma estratégia envolvendo isso, e ele reafirmou que não vai acrescentar impostos porque a arrecadação da cidade de São Paulo já é muito alta. Ele foi questionado sobre a Venezuela e ele se alinhou ao governo Lula, né, que faz críticas ao governo Maduro, e isso vai aborrecer parte da esquerda, não tem jeito, mas eu não acredito que a esquerda vai abandonar o Boulos por causa disso. Compreende que existem contradições e elementos que a Venezuela não é modelo, não é? Ele lembra da polêmica em 2018, que a eleição foi reconhecida por alguns observadores internacionais e tiveram outros que questionaram. Ele disse, olha, havia ali uma polêmica. Ele se posicionou à época em relação a essa eleição de agora, ele vê indícios de irregularidades. Eu acho que essa postura, embora vai custar críticas do campo mais à esquerda vinculado, ou de que apoia claramente o Maduro, é uma estratégia boa para evitar sangramento de votos na esquerda mais liberal, né? Não é esquerda, digamos assim, nos votos da Tabata. A Tabata Amaral, a gente sabe que tem ali 7, 8, dependendo da pesquisa, por cento que você pode imaginar. É um pessoal ali de centro-direita, liberais na economia e que são progressistas no campo cultural. E o Boulos quer esses votos. Ele não vai abrir mão dos princípios dele, mas ele pode não ser enfático, não comprar a briga da Venezuela. Me parece uma questão estratégica, né, de alinhamento ao governo Lula, né? Enfim, ele dá um show de conhecimento da cidade, cita diversos exemplos, ele cita a cooperativa de catadores de reciclagem, né? E sobre a dificuldade com os evangélicos, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que tanto a esquerda cria estereótipos com relação aos evangélicos, quanto os evangélicos criam estereótipos com relação à esquerda.
Os estereótipos que os evangélicos criam em relação à esquerda tem a ver com notícias falsas, mentiras, dizer que Lula ia fechar a igreja, o que é fake. Mas os estereótipos que a esquerda cria em relação aos evangélicos é como se os evangélicos não pudessem fazer parte de movimentos sociais progressistas. Muitos deles fazem parte do MTST e de outros movimentos, são pessoas evangélicas. E ser evangélico não torna a pessoa automaticamente alinhada com um projeto neoliberal. Então, o que ele está dizendo ali, fundamentalmente, é que os evangélicos, especialmente os evangélicos que fazem parte da classe trabalhadora e são mais pobres, são pessoas que querem um SUS funcionando, querem as unidades de saúde da família funcionando, que querem a educação pública funcionando e colégio em tempo integral. Então, esses evangélicos, se você vier com eles com propostas para melhorar o funcionamento dos direitos sociais garantidos pelo Estado, esse é um eleitorado que pode ser conquistado, que deve ter diálogo. Concordo integralmente com ele, né? Concordo integralmente com ele. É absolutamente possível fazer esse diálogo com base em propostas, tocando naquilo que atinge a vida das pessoas, né? Sem abrir mão dos seus princípios. Ele afirmou, por exemplo, que na questão das drogas não vai tratar o usuário da mesma forma que o traficante. O usuário não deve ser criminalizado, era isso que ele estava se referindo. O usuário é uma pessoa doente, é uma questão de saúde pública. O traficante, especialmente das drogas pesadas, esse é um criminoso, né? Ele não toca no caso da cannabis, né? E você vê como é a ironia. Nesse caso, o Tim Walz, que é o vice lá da Kamala Harris, ele legalizou a cannabis lá no estado da Minnesota, né? Veja que coisa interessante. Embora, claro, não estou querendo fazer uma comparação, mas é interessante como esse debate precisa evoluir, a gente precisa retomar esse debate. Sobre a questão das drogas e da Cracolândia, ele foi muito bem, né? Se vê que ele estava bem preparado, né? Ele disse: o dependente não vai criar o CAPS móvel, tem que ir a eles, busca ativa, acolhimento, levar os médicos. Quando foi questionado sobre internação compulsória, ele foi correto. Ele disse que cabe ao médico. Aí ela ficou pressionando: e qual vai ser a orientação? A orientação vai ser levar o médico através do CAPS móvel e deixar que os médicos avaliem. E se tiver ordem judicial, se tiver avaliação do médico que a melhor alternativa para algumas daquelas pessoas é a internação compulsória, isso vai acontecer. Mas para muitos deles, não é a melhor alternativa. É só nos casos limite, né? Ele não modificou a posição, ele refinou a posição, né? Sobre o PCC na Guarda Metropolitana, aí ele foi muito habilidoso, né? Ele disse que a maioria dos policiais da Guarda são pessoas corretas, são pessoas honestas. Eu também acredito que tem muitos. Não sei se... eu acho que a gente não deve generalizar desses casos de infiltração. Agora, existe um problema. Os infiltrados do crime organizado têm que ser descobertos e processados, né? Enfim, sobre a questão dos impostos, ele foi questionado se não ia criar novos impostos. Ele lembra que já tem recursos bastante de arrecadação, né? Inclusive, ele faz um elogio ao Fernando Haddad. Ele disse que foram efeitos da renegociação na gestão Haddad. É interessante essa estratégia que ele tem de elogiar os céus, que é um programa que foi desenvolvido pela Marta Suplicy, a vice dele. Ele lembrar de programas da Erundina, que apoia ele lembrar de programas e atuações do Fernando Haddad, é uma forma de criar uma base ampla de apoio, uma estratégia também. Ele falou em revogação da privatização dos cemitérios e lembrou que ficou pior depois da privatização. E privatizar cemitério, vamos combinar, que é uma vergonha, né? E fala que sim, há um interesse de revogar essas privatizações, mas a revogação não é numa canetada. Tem que se investigar, tem que se cobrar que eles prestem o serviço que está em contrato, e se não estiver cumprindo, passa-se por um processo de revogação, passa por um processo de revogar. Não é revogar na canetada. Ele foi muito, isso é muito interessante, ao longo de toda a entrevista, sempre lembrando da lei, sempre lembrando das responsabilidades e dos limites do poder do prefeito, né? Sobre a privatização da Sabesp, ele falou que ela era lucrativa, que vai ter aumento nas tarifas, né? E fala de reverter no âmbito local, mas não como uma canetada, uma coisa processual, como uma coisa de uma perspectiva, né? Ele se emociona muito ao falar das filhas, né?
que foram alvo de, no passado e no passado recente, de agressões verbais por causa das mentiras propagadas pelo Pablo Marçal. É um momento, inclusive, que ele chora na entrevista. Eu gostei desse momento, porque ali ele mostra humanidade, né? A gente tem que lembrar que políticos, especialmente aqueles políticos que têm coração, que são movidos por emoções, não é? São capazes de se emocionar, são capazes de ficar sentidos com alguma coisa. E ver as filhas dele chorando, ver as filhas dele sendo verbalmente agredidas por mentiras, é uma coisa que estranho seria se ele não se magoasse com isso, né? Ele lembrou da importância da educação antirracista, né, contra preconceitos. E sobre a questão da segurança, ele disse que o problema da segurança se agravou, por isso ele falou em expansão do policiamento. Esse é um resumo da fala do Boulos, mas em termos mais gerais, eu acho que ele foi muito seguro, mostrou um grande conhecimento da cidade de São Paulo e mostrou diversas qualidades para se tornar o próximo prefeito dessa cidade, a maior cidade da América Latina, uma das maiores do mundo, né? E eu torço de verdade para que o povo paulistano supere os preconceitos que muitos deles podem ter em relação a uma pessoa que tem conexão com o movimento social, que fala a favor da classe trabalhadora. Superem esses preconceitos, né? Espero que vocês compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas vejam Boulos não pelo retrato, pelo enquadramento mentiroso dos seus adversários, mas vejam Boulos na trajetória de um professor, na trajetória de um líder de movimento social e na trajetória de uma pessoa engajada na luta pela classe trabalhadora, por habitação e pelo fortalecimento de uma sociedade mais democrática e mais justa. Eu achei que a entrevista dele foi brilhante no Roda Viva e ele saiu muito fortalecido desse episódio, desse momento. Essa foi minha avaliação. Eu não vi ninguém, na avaliação de ninguém, antes de fazer essa avaliação, eu vi a entrevista e vim gravar o vídeo. Essa é a minha visão, minha opinião sobre esse assunto. E se você gosta do que a gente faz aqui na Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe vire membro ou apoiador, quem sabe faça um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. E eu estarei às 8 horas da manhã no Folha Democrata. Quem quiser me assistir, dá um pulinho lá. Um abração, gente. Tchau, tchau.